Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá, amigos, aqui novamente para mais um programa Olhar Espírita, e hoje temos aqui uma abordagem muito legal, muito bacana, a respeito do nosso grande mestre, o mestre maior da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos conversar especificamente sobre um atributo do nosso mestre, que em verdade ele até declinou, vamos dizer, quando ele foi chamado de rei, né? Mas, digamos, o nosso mestre, ele realmente, eu acho que esse termo, a gente defini-lo como rei, é pouco em relação a ele, né? Em relação à sua condição espiritual, em relação ao que ele representa para a humanidade e para toda uma série de questões em relação a todos nós que aqui estamos. Então, meus irmãos, nós vamos conversar sobre a realeza de Jesus, que é, na verdade, um tema que é abordado por Allan Kardec no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 2, temos os itens finais, ou item 4, já desse capítulo, em que é abordado esse tema, a realeza de Jesus. E para falarmos sobre esse tema, temos aqui a Tatiana, né, lá do CELD, Tatiana Simões, e o nosso amigo Zé Lopes, que esse aqui é carteirinha carimbada do nosso programa, né? Que está aqui conosco também para a gente poder fazer um debate, que a gente possa aclarar esse entendimento da realeza do nosso mestre, realmente o que representa em verdade essa informação, né? Essa condição, esse atributo do nosso mestre querido. Então, para podermos começar, precisamos começar, sem dúvida nenhuma, com uma prece. Logicamente, sem antes dar os créditos aqui à produção do Canal 10, Rede Cabo Frio TV, que com tanto esmero tem cuidado aqui quanto a essa produção, né? Esse programa realmente com essa qualidade realmente que notabiliza os trabalhos que a gente tem realizado. Uma gratidão aqui aos nossos amigos da produção do canal. Então, queridos, vamos iniciar com a nossa prece habitual. E eu vou solicitar aqui o Zé Lopes que faça a nossa prece inicial, por favor. Por favor, Zé. Então, amigos queridos, convido a todos que ouvirão esse programa posteriormente, que possamos levar o pensamento a Jesus, nosso mestre amado, fazendo uma prece. Divino mestre e amigo, felizes, Senhor, pela oportunidade do uso da palavra na divulgação do teu evangelho de amor. Em dezembro, em especial, onde as nossas vibrações se elevam, conseguimos perceber mais próximo as tuas vibrações de nós, porque nós modificamos para melhor um pouco essa vibração, que sabemos da vossa presença constante em nossas vidas. Envolva-nos na caminhada, na tarefa da divulgação, que possamos, Senhor, de maneira fiel apresentar teu evangelho, as luzes da doutrina espírita, pois o movimento espírita tem Jesus como nosso mestre maior, aquele que veio nos educar com ensinamentos imortais. Que possamos assim, Tatiana, Flávio, a equipe do Canal 10, ser envolvido por essas doces vibrações e que possamos levar aos nossos telespectadores que ouvirão posteriormente notícias, despertar o desejo, Senhor, do estudo, do aprofundamento. Que a tua paz possa envolver nossos corações e que possamos dar início à nossa fala, à nossa troca de palavras. Graças a Deus. Obrigado, Zé. Então, prosseguindo, irmãos, vamos conversar um pouco a respeito justamente dessa realeza, mas aí vamos entender um pouco isso, né? Por que essa percepção, digamos, de que viria um rei? Essa visão era uma visão, digamos, dos judeus, que está lá na Bíblia, né? Essa previsão de que chegaria realmente um Messias e ele teria um grande poder, ele traria os seus exércitos. A gente há de lembrar que os judeus viviam sob jugo romano, né? Então era um processo ali de cobrança de impostos, aquele processo daquele domínio dos romanos, que era uma coisa que incomodava muito realmente os judeus, né? Então eles desejavam romper com tudo aquilo,
né? Eles desejavam que eles ficassem libertos, livres de ter que pagar esses impostos, livres de toda essa opressão que Roma oferecia em relação a eles. Então, era um anseio muito grande, justamente naquela época de Jesus, de que esse Messias chegasse, esse rei ele se colocasse. E Jesus veio, né? E ele foi realmente esse Messias prometido. Só que o reino dele é um tanto diferente dessa ótica, e a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui para a gente poder entender. Então, para a gente compreender melhor realmente que reino é esse, que rei é esse, que realeza é essa, a gente precisa entender isso aí melhor, né? Para poder, digamos, não confundir, e da mesma forma como, digamos, os judeus o confundiram, né? Ao ponto até de provocar a sua morte, provocar um processo todo que nós conhecemos, o seu julgamento injusto e todo o processo das iniquidades que foram cometidas com relação ao nosso Mestre Jesus. Então, vamos começar o nosso babado. E eu vou pedir a Tatiana, viu, Tatiana, que você possa colocar para a gente. Esse tema é um tema interessante, bacana, né? Mas o que te cativa, assim, o que te toca mais em relação a essa temática dessa abordagem assim, da realeza de Jesus, né? O que a gente poderia falar sobre isso de início? É uma dúvida que muitos carregam até hoje, né? Mesmo depois de mais de 20 séculos de Jesus ter estado aqui entre nós, né? Quando a gente pega exatamente dentro do Evangelho, os estudos, a gente estuda exatamente isso que você falou, sobre a expectativa dos judeus de um Messias que pudesse vir para salvar esse povo judeu de todo aquele sacrifício que eles passavam naquela época, né? Que eles se sentiam já era um povo que havia sido escravizado. Então, eles já tinham se libertado dessa escravidão, mas eles se sentiam ainda muito oprimidos. Então, eles começaram a cogitar e vislumbrar essa ideia da vinda de um Messias, né? Para lhes salvar, como você falou bem no início. E quando chega Jesus, e Jesus vem exatamente dando a primeira lição de como nós deveríamos nos comportar, e Jesus nasce daquela forma como todos nós já sabemos, filho, não tinha rei, né? Ele não era filho de um rei, ele era filho de um homem simples, de uma mulher simples, e nasceu numa manjedoura, cercado de animais. Ele deveria ser descendente de Davi, né? A ideia, sim, pelo conceito bíblico, a expectativa, né? era essa, né? Que fosse uma linhagem assim, entre aspas, nobre, né? Que a nossa ideia de realeza, até hoje a gente tem essa necessidade de projetar alguém superior a nós. Nós temos isso. Por isso que a gente fala o rei do rock, o rei do futebol, o rei, a rainha. A gente tem que projetar alguém que psiquicamente a gente acha que está acima de nós de alguma forma, que tem uma superioridade, que a gente chama de linhagem azul, né? E isso é uma coisa do ser humano. Então, quando Jesus veio e nasceu, quebrou-se muito aquela expectativa dos judeus, né? Quebrou essa expectativa, e conforme Jesus começou a sua jornada, que não foi por um acaso, foi tudo programado, que é legal que a gente fala, Jesus não reencarnou. Sim, aqui. Ele encarnou, Jesus, né? É o nosso governador, sim, do nosso planeta, né? Ele não fez a evolução dele aqui. A evolução dele foi feita numa galáxia que já não existe há mais de 200 mil anos. E então ele se tornou um espírito crístico em uma outra galáxia, e ele assumiu uma responsabilidade de governar esse nosso planeta, né? Então, quando ele veio no momento oportuno, porque sobre a pedido de Deus, né, a orientação de Deus, foi que ele viesse no momento em que encaminhasse a humanidade. E ele veio no momento oportuno, não veio por um acaso.
que a gente sempre fala, né, Lopes? Que o acaso não existe. E um espírito crístico nunca faria uma encarnação num planeta ao acaso. Tudo foi muito programado há milênios e milênios antes, né? Dessa vida de Jesus. Uma questão, você estava falando aí, eu estava me tocando de uma coisa. A questão é a dimensão humana, e a dimensão crística, como você falou, a dimensão espiritual. Sim. Que nós estamos muito distantes de poder avaliar essa condição, essa dimensão. Mas aquilo que você vê, aquilo que você consegue enxergar, aquilo que você consegue divisar com os seus olhos, com a sua percepção, é a dimensão, digamos, de Cristo homem, de Jesus, né, na forma humana, vamos dizer, né? Então, isso, digamos assim, esse é o aspecto que, digamos, confundia o povo da época em relação a ele. Sim. Que ele apresentava sinais que eram sinais de uma elevação extraordinária, algo que estava muito além. E olha que ele baixou muito a vibração dele, né? Ele, para poder permanecer aqui 33 anos, como ele ficou encarnado, esse processo, para ele, digamos, o espírito na condição evolutiva dele, no padrão vibratório dele, é uma coisa quase que imaginável, né? Sim. De um processo que, né, vamos dizer, de baixar a vibração dele, né, a esse nível, para estar e permanecer encarnado entre nós, nessa condição, como ele se fez na matéria, no corpo, num corpo físico. Não é? Você imagina quanto amor tem para Jesus vir aqui e passar por todo esse processo que ele passou, né? Aceitar essa programação, aceitar, né, Lopes? Estar aqui entre nós, um povo uma humanidade que ainda está num processo assim. E ele não delegou a ninguém, né? Não, ele mesmo. Ele não delegou a ninguém. Sim, ele mesmo resolveu vir. É interessante, Flávio, falando isso, como vocês estão colocando muito bem. O rei, na visão da terra, ele delega, né? Ele é o rei, ele manda, você faz. E naquele tempo ainda era feio trabalhar, né? Quanto mais parado você fosse, mais chique você era, né? Então, ele já veio demonstrando, como a Tatiane falou, a simplicidade, né? Porque, como bem colocado por ela e por você, o reinado da terra é muito precário, né? É transitório, é passageiro. Onde estão os grandes príncipes, os grandes reis daquela época? Estão como nós, no caminho evolutivo, estão avançando. Mas esses títulos de determinados momentos, como ela falou muito bem, o rei do futebol, o rei da música, então são títulos que vai ter uma duração e depois vai sumindo no tempo. Aqueles retratos, aquelas fotos, daqui 500 anos, cadê? Não é? Então é muito transitório. Então, agora o reinado moral, né? Ou seja, a conquista moral, a elevação do Cristo, é algo que atravessa os séculos, como foi bem colocado, né? Ele, antes de vir, ele já era, né? Ele já era o governador. Antes de ser o governador, ele já era um Cristo de Deus. Então, mostrando para nós que esse reino, essa realeza dele, é uma realeza moral, de ensinamentos, de amor, que nós não compreendemos, né? Ele fala do perdão, e como ela falou muito bem, a Tatiane, né? Esperávamos o quê? Um guerreiro, não é verdade? Que pudesse afugentar com espada os inimigos, mas ele veio trazer, viu que a gente estava no momento também, né, Flávio? Que o acaso não existe, era o momento de vir ele. E ele veio e mostrou para a gente uma lei suave, de perdão, de respeito, e conquistou o mundo de uma outra forma. É impressionante isso, né? Porque o legado imenso que ele nos deixou, ele não escreveu uma letra que fosse. Foi de tanta relevância, né? Foi tão forte tudo aquilo que ele trouxe. Ele não escreveu. Na condição moral que você abordou, porque realmente esse viés moral realmente é uma coisa que o homem não está muito acostumado. A verdade é essa, né? Então tem que vir um espírito desse porte, dessa condição, dessa qualidade, dessa qualificação extraordinária, que consolida tudo isso sem escrever uma letra que seja. Sem escrever nada. Só os movimentos que ele fez, qualquer momento que ele esteve aqui presente. Era ensinamento, conosco, né? Era ensinamento o tempo
todo. Que já era dele, intrinsecamente dele, é nós que precisamos fingir ou se mostrar uma coisa Até, que a gente não é. até nos momentos que ele esteve ausente. Se trai, às Até vezes. nos momentos em que ele esteve ausente, pela lembrança ou pelo questionamento do porquê da sua ausência, ele estava nos ensinando. Em todos os momentos, né? Ele não se perdeu nada. Eu vejo isso como o comportamento do grande e o maior líder da humanidade que a gente teve, né? Porque ele sintetiza da seguinte forma: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quando ele fala isso vindo de Jesus, ele quer dizer o quê? Que todos nós chegaremos à mesma condição de Jesus. Ele disse isso pra gente. E ele esteve aqui exatamente. Por que ele não tinha tempo para escrever, que ele não estava escrevendo? Porque ele precisava vivenciar, para ser o exemplo. Olha, eu passei por essa dor e superei. Olha, eu passei por essa ofensa e superei. Se eu estou conseguindo, vocês também conseguem. É possível, né? É possível. Exatamente. O tempo todo ele precisava passar por todas as dores, todas, para mostrar para nós, a humanidade, que ainda estamos numa evolução, para dizer, ó, eu passei por essa dor e superei. Eu também passei por essa dor e superei. E aí a gente não tem mais aquele argumento, não, mas a minha dor é maior do que a sua. Não tem mais justificativa. Né, Lopes? Perfeito. E as reações, né? A maneira como Jesus lidou com todas as situações, especialmente naqueles momentos em que ele foi agredido, em aqueles momentos em que ele foi, digamos, incomodado, né? Que qualquer um de nós, né, não aceitaria certas situações, né? E ele deu um outro posicionamento, né? Um outro padrão para nós. Bem, meus amigos, nós vamos dar uma paradinha agora, um instante, e já retornamos aí, porque temos muito assunto aqui para a gente conversar, tá bom? Na última década, o número de cirurgias no Brasil cresceram em 627%. O Hemolagos, em Cabo Frio, é o único hemocentro da região dos lagos e abastece hospitais de 9 municípios. E uma única doação pode beneficiar até 4 pessoas. Sua doação faz toda a diferença. A Nova Costa conta com você para fazer parte desta campanha. Nova Costa, 23 anos aqui por você. De volta, amigos, aqui já estamos conversando sobre a realeza de Jesus, né, com a presença de Tatiana Simões e o Zé Lopes, esse companheiro fiel aqui que está comigo também aqui na bancada. Então nós estamos conversando a respeito desse assunto, ele é muito rico, e eu ia te pedir, Tatiana, que você prosseguisse para a gente, o que, vamos dizer, os judeus esperavam de que Jesus fosse aquele que fosse construir o terceiro templo. Eles entendiam, né, que Jesus tinha que ter certas realizações. Entretanto, Jesus não fez
esse terceiro templo. Foi uma das razões também porque eles recusaram esse entendimento de que Jesus era o Messias, né? E Jesus comprovou claramente em vários momentos, inclusive naquelas passagens todas, até do batismo dele, que a gente sabe que aquele batismo que ele recebeu e que depois até virou, digamos assim, dentro da religião, um dogma, vamos dizer, com relação à questão do batismo. Não vamos conversar sobre isso, mas é um assunto talvez para uma outra oportunidade a gente conversar sobre esse assunto. Mas foram marcos já para demonstrar realmente quem ele era, né? Que ele realmente veio fazer aqui. Então, embora com todos os entraves, com todas as dificuldades, com todas as complicações que houve com relação a essa rejeição em relação a ele, a persona Jesus, né? Essa visão de Jesus, a mensagem ela ficou e se perpetuou e se espalhou pelo mundo inteiro. Então, o mundo inteiro, Jesus realmente é uma personalidade, acho que não tem ninguém mais conhecido no meio religioso do que Jesus, não existe. Né? Lógico que existem outras religiões, a gente respeita, existem outros avatares, né? As grandes religiões, elas tiveram sempre um espírito com grande elevação, que veio, porque o mundo inteiro, a gente tem o mundo ocidental e o mundo oriental. No mundo oriental, essas questões de religião, essas questões desses aprofundamentos, é muito mais antigo do que no mundo ocidental. Não é? Então, no mundo ocidental, aqui no nosso território, onde nós estamos, realmente foi o grande ponto de Jesus, que nós recebemos essas mensagens, elas começaram a ganhar corpo aqui no mundo ocidental através dele. Sim. Através do momento em que aquilo saiu lá daquele nível do Oriente Médio, da Palestina, e começou a ir para o Mediterrâneo, já no trabalho de Paulo, né? Do apóstolo Paulo, principalmente essa propagação, essa divulgação do Evangelho, né? Desse grande legado do nosso mestre. Né? Então, o que Jesus efetivamente ele veio fazer aqui, na condição de Messias? Né? Ele ele com essa condição espiritual, por que a humanidade foi recebê-lo naquele momento? O que ele veio trazer para a gente, para a humanidade toda? Ele veio acender o amor no coração dos homens, que estava uma centelha muito fraquinha. Era uma época que, muito recentemente, nós estávamos endeusando o bezerro de ouro, porque nós tínhamos semideuses, o deus Sol, a deusa da Lua, nós tínhamos a mitologia grega, né? Que aqueles semideuses todos. Então, naquela época que ele veio, né? Um pouquinho antes, né? Então, quando começam os profetas, antes de Jesus, vem preparando o caminho para Jesus chegar aqui na humanidade. Quando ele começa o trabalho dele, é muito interessante porque ocorrem duas coisas paralelas. Ao mesmo tempo que, por ele ser um espírito crístico e começar essa mensagem de amor e falar através de parábolas, porque antigamente as preces eram pagas pelos fariseus. Perfeito. E eles falavam de forma muito difícil, que as pessoas mais simples não conseguiam entender. E outra coisa, as pessoas não sabiam nem como fazer essas preces, porque elas achavam que isso não pertencia a eles não tinham esse direito. E aí Jesus chega exatamente para pegar esses doentes de coração e começar a tratar essas pessoas, para dizer, sim, vocês podem, sim, é dessa forma. E ele era testado o tempo todo, como você falou da parte dos impostos, né? Que os judeus queriam se livrar, e aí quando pegam a moeda, então nós devemos pagar ou não os impostos, e aí ele pede para ver a moeda e fala, o que está estampado aí? Perfeito, né? É muito César, bacana. Então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao tempo todo ele era testado, porque queriam que ele caísse em contradição, queriam que
aquela população que estava começando a acompanhar Jesus de forma encantada, e as pessoas queriam mais, queriam tocar no manto de Jesus, porque o magnetismo dele era muito grande, o espírito crístico, ele caminhava junto com a população, enquanto que os sacerdotes mantinham a distância, eles se achavam superiores. Então, isso começou a acontecer de tal forma que ele começou a incomodar. E aí, por ele incomodar, por estar direcionando a população, levando uma linguagem de amor, de humanidade, de amor ao próximo, ele começou a incomodar e estava chegando naquela época o Domingo de Ramos, que o Domingo de Ramos ele é uma comemoração na época, né, como se fosse a Páscoa, dos judeus, que era a comemoração da libertação da escravidão, da época que eles eram escravos. Então eles comemoravam a Páscoa dessa forma. E eles não queriam mais a população pensando em Jesus. Então eles tinham que articular alguma coisa para que ele... Para condená-lo. Para condená-lo. Né? Perfeito. E aí, o que eles fizeram? Pegaram um daqueles que acompanhava Jesus e o seduziu através de um saco de moedas, que na época foi Judas. Só que Judas, quando a gente adentra a doutrina espírita, Judas não é o traidor, porque a intenção verdadeira de Judas era de efetivamente montar um reino físico para Jesus. Era isso que ele queria o tempo todo. Queria despertar o guerreiro que não existia. Né? Exatamente. Ele falou assim, não, a gente tem que dar um trono aqui na terra para Jesus, porque tudo bem, ele é um espírito crístico, tudo mais, mas ele queria um trono físico, né? E aí ele aceitou. Então houve toda aquela situação que a gente já sabe, né? Mas até no momento em que Jesus estava sendo preso, ele pacificou todo mundo, né, Lopes? É muito legal essa parte, porque Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado, Pedro embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, assim, o tempo todo, mesmo no momento de maior aflição, vem o ensinamento de Jesus. Ele sabia, ele já tinha essas diretrizes, ele sabia o que ia acontecer. Que né? esperaria de nós. Ele sabia o que ia acontecer. Lógico, com certeza. Era um espírito que já estava na programação, ele ter que vir aqui para semear esse amor no coração dessas pessoas. E ele entrou numa selva espinhosa, né? Muito, mas já esperava por isso. Ele já tinha conhecimento, né? Sem Sim, dúvida. Exatamente. Tudo foi ensinamento, né? E ele já sabia que ele seria colocado na condição que ele foi colocado, né? Daquelas dores e tudo mais. E tem essa passagem também muito interessante, não sei se dá tempo da gente falar, né? Que é o momento em que ele está com Pilatos. Bacana. Que é também, uma né? passagem assim lindíssima. Todos os cristãos têm que estudar a fundo essa passagem para entender o que ele estava querendo dizer e que é o tema exatamente hoje. Quando ele é chamado por rei, por Pilatos, né? Exatamente. Tu és rei, né? Tu o dizes, né? Tu dizes, mas né? meu reino não é deste mundo. Exatamente. Isso realmente é um assunto interessante para a gente conversar agora no nosso bloco final. Sim. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa parte aí, né? Sim. Essa questão de reino sempre evoca muito essa situação dos reinos terrestres, né? Uhum. E desse poder temporal. E é isso que fez essa confusão toda, inclusive na cabeça até do próprio Judas que você citou aí, Sim, né? sim. Que Judas ficou ainda com esse anseio de enxergando e percebendo o poder do mestre, que é uma coisa assim absurda, mas ele queria que aquilo se estabelecesse, né, dentro daquela forma, sim, como se imaginava. Ou pelo menos, se não aquela forma que os judeus pretendiam, na forma que ele concebeu na cabeça dele, que ele achava que deveria ser. Não é? Isso foi uma pretensão e realmente ele foi o único que
que trilhou por esse caminho e deu no que deu, né? Realmente ele ficou aí execrado, vamos dizer assim, a figura dele em relação a Jesus, em relação a todo o projeto, né? Vamos dizer, do reino de Jesus na Terra, realmente ele ficou com essa marca, esse estigma do Judas, né? Sim. Mas a gente sabe toda a história aí, é uma outra história também, que a gente não vai conversar agora, mas que a gente pode também falar um pouco sobre isso numa temática aí futura, numa oportunidade futura, né? Então, será que a gente vai conseguir entender que realeza é essa de Jesus? Qual é, né? Porque ele é rei, que ele é rei mas realeza, o que é essa realeza de Jesus que o Evangelho vem nos falar? O que seria? Como é que a gente vai identificar essa condição realmente da realeza de Jesus? O que a gente pode falar sobre isso, a realeza dele? A realeza de Jesus é moral. Não é uma realeza de reino físico, é a realeza moral. Ele já, como espírito crístico, ele já havia alcançado toda a moral necessária para entender qual é o propósito de Deus na criação. Naquela época recuada era bem mais difícil compreender isso, né? Engraçado, a mim me parece... Hoje ainda é, mas veja bem, ainda é, mas eu acho que hoje a gente consegue ter essa percepção, porque veja bem, vamos analisar um pouco a época de Jesus especificamente. Na época de Jesus, o poder, digamos assim, civilizatório, o poder desses grandes grupos, por exemplo, lá na Judéia e tal, aquele negócio, ali era uma teocracia, ou seja, era tudo governado por aqueles que eram os cargos mais elevados da religião vigente. Então, eram os grandes sacerdotes, eles eram tudo. Eles que ditavam as leis, eles que julgavam, eles que tinham. Então, eles tinham um poder. Então, realmente, essa interferência da presença do Mestre nessa condição que ele veio cumprir aqui na Terra, se tornou uma coisa inaceitável para eles, porque eles estavam acostumados ao poder temporal, ao poder de reis, é esse poder realmente nesse padrão. Então, os padrões que Jesus apresentou era completamente díspare em relação a isso, e ele veio justamente abordar o contexto moral dessas questões, das questões todas, né? Num outro contexto bem diferente, e veio, digamos assim, trazer uma semeadura profícua, maravilhosa, tanto que ela perdurou nos séculos seguintes, perdura até hoje, e nós hoje ainda conhecemos pouco a respeito de Jesus. Apesar de já termos a notícia, de conhecermos alguma coisa a mais sobre ele, ainda temos muitas coisas ainda por descobrir, né? Porque ele veio trazer-nos sementes que devem germinar nos corações humanos, não é? É o grande tesouro que ele veio compartilhar com a humanidade inteira. Sim. Né? Então a gente ainda está um tanto distante de compreender essa realeza, porque foi isso. E ele veio plantar naquela época recuada. Você vê que correram 2000 anos e ainda não foi o suficiente. Estabelecido, né? Não é? Ainda não foi o suficiente. Para você ver como é que realmente a organização espiritual planetária, né? A gente está falando da governança planetária. Governança espiritual planetária, que está em outro nível dos governantes, né? Que estão aí encarnados, né? Então, Jesus, ele representa, ele preside, vamos dizer, toda a governança do nosso planeta. Então, é um outro nível. Você veja um planejamento que 2000 anos atrás, e quanto tempo correu, e até agora ainda está deficitário, né? Por que será? E a gente observa que, por estar deficitário, porque nós não amadurecemos como espíritos, né? Você começou no início desse tempo comentando sobre que os grandes que governaram a Terra faziam seus templos, né? Ficava a sua marca, né? E o que Deus construiu de reinado? É o reinado moral no interior do ser humano. Ele veio trazer valores que não eram os templos sujeitos à destruição do tempo. É o reino de Deus nas criaturas humanas. Então, o reinado dele foi qual? Os ensinamentos dele, como você falou. Ele era o evangelho vivo. Então, ele veio trazer, por aquele imenso amor, a construção do homem de bem. Naturalmente, nós não compreendemos bem naquela época e hoje ainda compreendemos mal também, porque senão nós praticávamos, não é isso? Não tem aquela passagem muito conhecida que a gente ouve muito no movimento espírita, que Emmanuel falou para o Chico certa feita, que de tempos em tempos ele vai
instâncias superiores estudar o Evangelho de Jesus. E lá chegando ele se sente, ele fala, um crocodilo. Ou seja, mostrando que esse Evangelho que nós estamos estudando hoje é uma ponta do véu. A profundidade é muito maior, porque tem que despertar sentimentos que nós não temos ainda. O amor. Como é que é esse amor? Amar o inimigo? Perdoar aquele que agrediu meu filho? A gente não entende isso, não é verdade? Então, se a gente, nesse momento, vem essas reações de nossa violenta diante de um quadro desses, é porque a gente não está muito distante daquele tempo lá do Judas. Que a gente revidava, Pedro puxava a espada. Hoje nós temos uma sociedade que tem uma postura mais polida, mas o homem velho está dentro de nós ainda. Sim. Temos todo um potencial, tanto é que as guerras acontecem. Então, Jesus lançou a semente, a sua realeza é moral, né? O reino dele, como ele falou para Pilatos, também o reino é deste mundo. Ou seja, mostrando para nós que existem outras moradas. E nessas moradas, nós, quando estivermos mais maduros espiritualmente, vamos habitar mundos onde vamos compreender essa realeza. Que não é uma realeza de levar vantagem transitória, de apanhar para mim, não. É outro sentimento. Então é a construção do mundo melhor. E ele, como a Tatiana falou muito bem, ele sabia que nós todos trazíamos, e nós o quê? Trazemos um potencial a ser desenvolvido. E esse potencial vai ser desenvolvido como? Ao longo da nossa caminhada. Reencarna, desencarna, provas e expiações, até uma hora que nós não precisaremos mais ser colocado à prova, nem expiação, porque nós vamos ter conquistado melhores sentimentos. Eu vi um estudioso falando certa feita que nós, os espíritos que ainda precisam reencarnar, se comparar com um grande edifício, estão no primeiro andar. Que depois que ele não precisa mais reencarnar para espiar e provar, ele já começa a entrar numa outra etapa evolutiva, que se estende, nós não sabemos até onde vai, né? Mostrando para nós então, que essa realeza terrena é a realeza do amor. Então ele veio, apresentou para nós, e diante dos momentos mais, como a Tatiana falou muito bem, dos momentos mais difíceis, ele sempre não perdia a oportunidade de trazer um ensinamento. Não é? Quando viu o arrependimento, a necessidade do perdão, ele mostrava o ensinamento para nós. E mostrando, olhando esse evangelho tão lindo de Jesus, ele mostrando o grande poder do perdão, né? Da necessidade de nós aprendermos a perdoar o outro, olhar o outro com mais simplicidade. O caso da mulher que ia ser apedrejado, coloque-se no lugar do outro. Quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, ou seja, mostrando assim para nós, quem és tu para julgar o outro? Se você internamente tem os mesmos defeitos. Então, ele que tinha condições de julgar, não julgava. Ele que era, digamos assim, puro, um espírito puro, né? Então, nós precisamos aprofundar no Evangelho e cada vez conhecer melhor o nosso Mestre amado. Isso. Vamos dar mais uma paradinha, irmãos, e vamos voltar já já, tá bom? Para a gente fechar o nosso debate aqui. Continuando então, irmãos, aqui de volta, com relação aí a essa nossa conversa sobre a realeza de Jesus. Então, tem um momento, né, nós falamos aqui sobre todo esse trabalho, toda essa importância de Jesus, trazendo esses fundamentos de ordem moral, trazendo toda uma série de informações, e não foi apenas informações, exemplos, sobretudo, né? Porque Jesus, a grande força, digamos, da sua palavra, é também a sua vida, é de ter vivido tudo aquilo que ele colocou. Ele não eram apenas expressões verbais, mas eram expressões vivas de tudo quanto ele colocou, do amor que ele falou, do perdão de que ele colocou como importante. Isso aí foi uma presença constante, foi constante em todo o seu sua passagem aqui pela Terra, nos 33 anos que ele esteve aqui, né? E teve alguns momentos em que ele trouxe também
outras informações e revelações que mais tarde, digamos, foram desenvolvidas pelo Espiritismo, na doutrina espírita. E uma dessas passagens, tem até duas, né? Que tem também a questão de Elias aqui, tem um diálogo dele com um sacerdote judeu chamado Nicodemos. E esse encontro que ele teve, digamos, um encontro até meio na calada da noite, né? Ele foi lá, meio escondido, lá para falar com Jesus. E nesse encontro, Jesus chega a falar para ele que é preciso nascer de novo. Né? Vamos tentar entender melhor o que é esse nascer de novo que Jesus veio falar com o Nicodemos, esclarecendo a ele essa necessidade. Nascer de novo, a gente percebe, poxa, nascer de novo, por que eu tenho que nascer de novo? Eu vou nascer 2 vezes? Se eu nasço de novo, é porque depois que eu retorno ao plano espiritual, em algum momento eu vou voltar e nascer de novo. Ou seja, ter uma outra oportunidade aqui na Terra. É preciso nascer de novo. Isso tem relação com um conceito que é, digamos, um dogma, que nós podemos falar numa outra oportunidade sobre isso, é um dogma filosófico da nossa doutrina espírita. É a reencarnação. Não é? Nascer de novo está associado ao dogma da reencarnação, que é um dogma espírita. Então, e aí? E aí, Tatiana, em relação à reencarnação, a esse nascer de novo que Jesus falou para um sacerdote judeu? Né? Pois é. Você sabe que preciso nascer de novo. Esse momento em que esse sacerdote, que Nicodemos foi ter com Jesus, ele lembra bastante aquelas pessoas que negam a reencarnação, mas que ficam buscando a informação de como é. Como é que é isso, né? Mas como é que é isso? Não, eu não acredito não, mas como é que funciona mesmo? E isso aí a gente vê no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí tem o item 5 que fala exatamente sobre essa passagem. É o seguinte, ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que tu vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, visto que ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse contigo. Então Jesus lhe falou: Em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí aquilo deu um nó na cabeça de Nicodemos, porque assim, de novo a visão material de vida, de existência. Peraí, como que eu vou nascer de novo se eu já nasci? Como é que pode acontecer isso? Porque a gente pensa somente corpo físico. E nesse momento Jesus estava querendo dizer, nós somos espíritos. E esse corpo físico é para uma das nossas reencarnações. Das etapas, né? Uma das Exatamente. etapas. Essa fala mesmo, muito boa. É muito boa essa parte. Mas você imagina, se hoje as pessoas ainda não entendem esse trecho, imagina como não ficou a cabeça de Nicodemos nesse momento. Como? E aí vem a parte que ele coloca a dúvida dele. Aí ele fala, mas como pode nascer um homem que já é velho? Ele pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Aí ele chancela, ele carimba a ideia dele, que nós temos um corpo físico que ele só vai para frente, ele não volta. Então deu um nó na cabeça de Nicodemos. Peraí, então como é que vai acontecer isso? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe, né? E aí, assim, como Jesus é um grande mestre, né? Ele sabe o momento certo de explicar cada etapa. Então, nem tudo era explicado naquele momento, porque as pessoas não tinham ainda a capacidade de compreender. E ainda hoje nós não temos conhecimento de muitas coisas, porque o nosso estágio evolutivo não nos permite compreender. No Livro dos Espíritos, muitas vezes, os espíritos falam, não existe uma palavra que defina isso. No vocabulário
O nosso vocabulário, ele é muito curto. Não teria algo que definisse aquilo que nós estamos buscando compreender. E aqui Jesus fala claramente sobre a reencarnação. E ele fala que existe a lei da matéria, que cumpre as leis de Deus, e existe o espírito no processo evolutivo, que precisa deixar a matéria, retornar à pátria espiritual, que é onde é a nossa origem, a nossa verdadeira casa, e depois de uma programação retornar para nos reajustarmos com essa lei de Deus. Muito bom. Interessante nisso aí, Tatiana, que você falando, porque muitos podem, né, em outros comentários, dizer assim, não, mas se nascer de novo é o batismo. O batismo da água. Verdade. Mas aí não, aí é claro que não pode ser dessa forma, que Nicodemos era um doutor da lei. Alguns falam, se fosse nos tempos de hoje, era um membro do Superior Tribunal Federal. Ele era um alto escalão, ele conhecia as leis do povo hebreu, do povo judeu. Lei, né? Ele conhecia doutor. Quando ele pergunta, mas pode um homem adulto voltar ao ventre da sua mãe? Então ele descartou o batismo pelas águas, porque ele tinha conhecimento daquelas coisas. Ele viu que Jesus falava de outra coisa, não é? Aí Jesus comenta como está aí, né? O espírito é como o vento, né? Que vem de um lado, sopra para o outro e ninguém sabe de onde vem. O espírito nem para onde ele vai. Então ele separou o espírito da matéria. Sim. Matéria é matéria, como você falou, e espírito é espírito. Então mostrando a necessidade de nascer de novo. Então é muito bom essa passagem, né, o querido Flávio? Jesus veio trazer, né, toda uma série de revelações, toda uma série de exemplificações, uma série de conceituações, né, bem claras, bem nítidas, muito fortes, muito vivazes, né? E, na verdade, isso tudo ele veio trazer do seu reino. Ele veio trazer os tesouros de seu reino para compartilhar com a humanidade, para poder dar sustentação ao homem pelo conhecimento, pelas revelações que ele veio nos trazer, para compreender melhor como funcionam as questões. Porque, veja bem, a visão da reencarnação, ou seja, quando a gente consegue introjetar esse entendimento, a gente consegue efetivamente aceitar, compreender realmente a realidade da reencarnação, a vida se torna muito mais, digamos, serena muitas questões. Mais proveitosa. Muitas questões. Né? Justiça. Muitas justiça. Porque assenta a questão da justiça. O grande problema é justamente essa percepção de que a coisa pende mais para um lado do que para o outro. Por que desigualdade? De que você tem, digamos assim, abordagens desiguais. Não é? Por que o outro está naquela condição? Porque esse está assim, está assado. Nasceu lá, outro nasceu cá, por que a diferença de nascimento? Por que acontece comigo? Por que nasceu naquele país lá, miserável, com aquela situação miserável? Então são questões que, assim, você, nessa abordagem rasa, nessa abordagem terra a terra, são completamente incompreensíveis. Sim. Completamente. Por mais que você queira admitir, não é a vontade de Deus, você não consegue entender como que isso se comporta, como que isso acontece. Fica muito vazio, né? Você colocar a vontade de Deus. A gente traz Deus para uma condição muito humana, né? A minha vontade quis que você passasse por isso e o outro não. A minha vontade. Então você vê uma coisa parcial, né? Você escolhe, né, um para sofrer mais do que o outro. E Jesus apresentou Deus como Pai. Na oração dominical, Pai nosso que estás nos céus, ou seja, mostrando que todas as suas criaturas têm igual solicitude, os mesmos direitos e deveres, que tudo é construção. Aí entra a reencarnação. Na medida que eu me amadureço pelo aprendizado, pela minha mudança moral, eu vou conhecendo melhor o que Jesus fala no Evangelho, do reino de Deus. Sim. Esse senso de justiça realmente foi uma coisa assim muito nova, vamos dizer, naquelas mentes da época, e na verdade ainda tem muita resistência, né, Tatiana? Até hoje, muitas pessoas buscam atalhos. O grande problema é esse. As pessoas, elas querem... sabe aquele joguinho infantil que é para você encaixar as pecinhas? Aqui tem um triângulo, aqui tem um quadradinho, aqui tem um círculo. Aí o que muitas pessoas querem? Elas querem pegar o quadrado e encaixar no círculo. E ficam forçando ali,
sabe? Não encaixa, né? E não encaixa. Então, assim, não adianta. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a gente reencarna, a gente nasce para se corrigir, para poder se encaixar nessas leis de Deus, para poder conhecer o reino de Deus. Ou é seja, isso. essa chave é uma chave magistral, porque ela abre muitas portas ao nosso entendimento, né? Sim, com certeza. Ela aclara muitos caminhos que a gente trilha aqui e a gente sofre muito com isso. As pessoas sofrem muito. Eu acho que esse entendimento, vamos dizer, a pessoa que aceita a reencarnação, que entende a reencarnação, que a coisa deve funcionar assim. Eu acho que isso aí, além de explicar muita coisa, ameniza esse enfrentamento da vida, sabe? Sim. A gente passa a enxergar as coisas no seu devido lugar. Né? A pessoa nem precisa, vamos dizer assim, você, para ser espírita, tem que aceitar a reencarnação, mas o conceito da reencarnação, a gente entendendo realmente e se percebendo como espírito em evolução, você entra num outro nível de entendimento no lidar com a vida, no sentido existencial, até do que a gente está fazendo aqui. Sim. Que Jesus veio, em suma, a apontar elementos de sustentação para que a gente pudesse entender o que a gente está fazendo aqui. Sim. Para botar como é? De novo no trilho, né? A gente tinha descarrilhado um pouco, a gente estava lá endeusando aqui, ali, né? Aí a gente tem que ser, como se diz, um único Deus. Né? E a gente vê também, Tatiana, pode finalizar, depois eu falo. Não, pode falar. A gente vê, como vocês falaram no início, sobre a vinda, né? Você falou do Oriente e do Ocidente, né? A gente vê que as verdades são eternas. A lei de Deus é uma só e é a mesma, desde os primórdios até hoje em dia, né? Como diz a música, né? Então a lei é uma só. Então vamos pensar, lá no Oriente Antigo, aqueles grandes avatares que você falou que reencarnaram, Krishna, Buda e outros, vieram trazer verdades morais, ensinamentos que não vão no choque contra a lei de Deus. Então, foram missionários que o próprio Cristo, como governador do planeta, enviou e foi enviando entre nós até que nós tivéssemos condição já de recebê-lo, que ainda não foi fácil, né? Mas mostrando que as grandes verdades vão circulando no mundo todo. Que é o quê? É postura, é atitude, é como lidar com o outro, os valores que a gente está dando para a vida, e sempre tem que estar fundamentado na reencarnação. Senão, a misericórdia que a gente vê que as religiões, as grandes religiões orientais, todas elas têm uma ligação também com essa questão da reencarnação. Para mudar as palavras ou alguns rituais, mas você vê que a base é a mesma. Sim. Porque são espíritos superiores que ali vieram mostrar caminhos novos, não é isso? Então, é um aprendizado. E por trás de tudo, como você falou muito bem, é a misericórdia, né? É o Pai bondoso, nos dando oportunidade de refazermos diferente aquilo que na primeira oportunidade, ou na segunda, ou na terceira não foi bem feito. Então, reencarnar, voltar de novo para conhecer o reino de Deus. Isso é muito essencial para nós, né? Esse é o grande legado, né? Só foram legados magistrais, maravilhosos. A gente ainda está num processo de compreensão e, digamos assim, até aprendizado. Nós estamos ainda aprendendo muito. A gente vê, né? Talvez essa oportunidade, a gente se fala espírita, né? Eu, espírita, a gente diz, poxa, enche a boca, eu sou espírita. Mas veja bem, para nós é a primeira encarnação como espíritas. Sim. Nós estamos, foi a primeira vez, a primeira oportunidade. Basicamente, para nós, se a gente for considerar que a gente teve um tempo lá no plano espiritual, né, esperando a oportunidade para vir para cá de novo, né, para estar aqui de novo na misericórdia da reencarnação, porque reencarnação é misericórdia do nosso Pai em relação a nós, de nos dar ensejo a outra oportunidade no refazimento das coisas enganadas que a gente cometeu, né, das besteiras que a gente fez, aprendizado, experimentação, a gente já conversou sobre tudo isso aqui. Então é a oportunidade para todo mundo, nesse processo que a gente tem que evoluir. Temos que evoluir, a lei do progresso está aí, ela nos impulsiona para frente, temos o compromisso, né? Então, queridos, já estamos chegando ao nosso final, né, do nosso encontro, e eu ia pedir a você, Tatiana, que você fizesse suas considerações finais, rapidamente, mas que você pudesse abordar aí um fechamento do nosso bate-papo aqui. Sim.
Eu gostaria que nesse momento todos aqueles amigos e irmãos que estão nos assistindo, que reflitam sobre exatamente essa realeza de Jesus que nós trouxemos hoje para comentar, porque nós poderíamos falar durante muitos e muitos programas sobre Jesus, que esse é o propósito até mesmo do programa, né, sobre o olhar espírita, mas que atentem que nesse período permitam-se perceber essas vibrações de amor que envolve todo o nosso planeta, que todos nós, enquanto cristãos, precisamos permitir que o aniversariante esteja presente nos nossos lares, que seja ele bem recebido numa noite tão querida, tão desejada, tão esperada por todos nós, e que seja um grande bálsamo na família de cada um. Muito obrigada. Falou, obrigado. Zé, por favor. Então, esse tema de hoje, né, com a alegria de ver a Tatiana, você, essas reflexões, a gente, como ela colocou muito bem, né, nós vamos fechando o ano, né, um ciclo, né, chegando, né, nesse momento que nós homenageamos o aniversariante, né, do mês, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né, colocando o mérito a quem é de direito, né, não é o Papai Noel, né, é Jesus, né, que faz aniversário. Então, com esse pensamento, buscarmos realmente o trabalho constante da mudança, que é o nosso grande desafio, né? É dada a oportunidade de vir novamente na terra, no corpo, para mudarmos, termos atitudes mais proativas e trabalhar o homem velho, que o Cristo falou com muita propriedade, né? Um só pastor, um só rebanho. Ou seja, hoje os nomes diversos de religião, todas são importantes, todos que levam o homem a buscar o reino de Deus, ou seja, se melhorar, é importante. Mas essas verdades vai chegar um momento que vão chegar no mesmo ponto, porque que é ação, é trabalhar pelo outro, é respeitar o outro. Então é isso que Jesus veio nos ensinar. Então ele deu um grande exemplo quando foi falado sobre o sábado, né? Ele acabando com aquele ritual de coisas materiais e mostrando a necessidade de operar e trabalhar, independente de, o sábado é dia de descansar. O que ele falou? O pai trabalha e eu também trabalho. Ou seja, diante da necessidade temos que ser útil, não ficar preso à letra que mata, mas a atitude, a ação no bem. Sem dúvida. Isso aí. Tatiana, vamos fazer a nossa prece final então, para a gente poder encerrar, por favor? Tá bom? Vamos. Então, elevando o nosso pensamento a esse querido Mestre Jesus, que possa envolver-nos, envolver os lares de todos esses irmãos que aqui nos assistem nesse momento, que possamos perceber as suas vibrações de amor. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, neste momento, na alegria de podermos falar sobre os teus ensinamentos. Que possas viver em nossa vida, viver em nossas palavras, nossa mente, nas nossas atitudes, que possamos nos tornar cada vez mais vivos no Evangelho. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Que assim seja. Amigos, até o próximo Olhar Espírita.